O nosso atual presidente chamou Paulo Freire de energúmeno. Para uma corrente da nossa política, a culpa da tragédia que é a educação brasileira é de um marxismo ou de um freirianismo que teria sido introduzido nas reformas do MEC justamente pelo Paulo Freire. Essa ideia foi expressa nesses termos, inclusive pelo economista que ocupa o Ministério da Educação, ele que nunca nem leu o Paulo Freire, né? Mas a educação brasileira segue um projeto marxista ou paulo freiriano, né? Em primeiro lugar, é questionável que o método Paulo Freire de alfabetização, que foi o único método que ele criou, que essencialmente propõe aproximar o aprendizado das letras às circunstâncias do aluno, ou seja, o aluno aprender a partir do próprio vocabulário, e é uma alfabetização de adultos que ele testou esse método, né, seja particularmente marxista. Não tem nada a ver, na verdade, com o marxismo, né, pois esse método serve perfeitamente também para a educação para o trabalho, porque era para educar o trabalhador para ele produzir até mais e melhor. Que de marxista não tem nada. E é oposto às outras concepções pedagógicas explicitamente marxistas, ou que se inspiram em Marx, né, como a pedagogia histórico-crítica. Em segundo lugar, a denúncia paulo-freiriana presente na Pedagogia do Oprimido, que ele escreveu em 1968, contra a educação bancária. E que é essa educação bancária? É a educação que entende o aluno como um vaso vazio, né, como alguém que não sabe nada, e o professor como um vaso cheio. Ele vai e deposita o conhecimento no aluno ali, né, e esse conhecimento é uma espécie de investimento para que o aluno se torne alguém produtivo, né, que conduz o aluno ao hábito de desejar a opressão. Assim, o oprimido, ele quer se tornar um opressor para oprimir outros. Essa é a lógica, né? Antes de esquerdista é libertária. E não somente os marxistas, mas também os liberais clássicos, né, aqueles mais interessados nas liberdades políticas do que no dinheiro, e os anarquistas concordariam plenamente com ela. É um crítico do sistema educacional como um todo. E a direita questiona muito o sistema educacional, porque ele supostamente corromperia a ideia de família. Ele quer que uma autonomia também. Esse sistema é opressor. Ele é um instrumento de dominação da classe dominante para disciplinar, dominar, oprimir os alunos. E quando a direita defende, por exemplo, homeschooling ou outras formas de educação, de sistema educacional, é o que ele estava fazendo aqui. Ele estava querendo romper com esse sistema que é opressivo, que é estatal, que quer oprimir, que usa a classe dominante para oprimir a classe dominada, né? Então, finalmente, o Paulo Freire não pode ter estabelecido o marxismo na educação brasileira, porque ele nunca propôs um programa educacional sistemático, né? Como o MEC poderia seguir um programa que nem existe, que ele nunca criou, que ele nunca falou sobre? Então a galera viaja demais na maionese, sabe de porra nenhuma, fica conversando fiado aí na internet, né? Por outro lado, um programa sistemático, explícita e inegavelmente marxista da pedagogia histórico-crítica criada pelo Demerval Saviani, né, a partir de Escola e Democracia, de 1983, e desenvolvida por ele e por Newton Duarte. Para eles, a educação escolar deve dar à classe dominada acesso aos recursos culturais da classe dominante. Ou seja, todos os alunos, inclusive, sobretudo os alunos pobres, devem aprender o que a humanidade produziu de mais elevado no campo da ciência. O que o Olavo de Carvalho propõe, né? Na ciência, na arte, na cultura em geral? É o que o Olavo de Carvalho propõe. Eles dizem que isso é marxismo. Então o Olavo está propondo marxismo, né? O próprio Marx, ele recitava poemas e recitava obras clássicas para os filhos dele, nos passeios que ele fazia nos jardins com os filhos. Ele sabia de cor várias passagens, vários textos clássicos da literatura, né, e da poesia. Então, da arte e cultura, para que possa assim romper a lógica da opressão da elite sobre a classe trabalhadora. Em outras palavras, de acordo com a perspectiva marxista do Demerval Saviani, a educação escolar precisa ter uma qualidade extraordinária, inclusive tornando possível a apropriação por parte dos alunos pobres da alta cultura universal. O que o Olavo quer fazer? Não é isso não? Então o Olavo é um marxista? Né? Na literatura, na música, nas artes plásticas, por exemplo, né? Qualquer aluno deveria ter acesso à obra do Shakespeare, do Bach, né? Do Van Gogh, como componentes escolares. E não é isso que o Olavo propõe? O Olavo, seu marxista, nunca leu e fica conversando fiado. O Olavo também, ele diz que leu, mas ele tem uma alta cultura, mas parece que ele não leu os marxistas. Ele fica falando de marxismo cultural, mas ele não sabe o que é marxismo cultural. Você já leu Demerval Saviani, o Olavo de Carvalho? Já leu? Puta que meu pariu, né, mano? Pelo amor de Deus. Né? Então, isso aqui até é questionável também, né? Porque
A esquerda de hoje diz que essa cultura, essa alta cultura, essa cultura clássica, essa cultura acaba que é opressora também, né? Eles querem uma cultura mais popular, aquelas representadas e como expressão da cultura popular, tipo o Congado, tipo a Folia de Reis, essas expressões, o próprio carnaval, né, o samba, o pagode, essas expressões da cultura popular. Mas esses aqui, eles querem a alta cultura, que depois vai ser apropriado pelo Olavo de Carvalho. Ele tenta fazer isso, né, e não diz que é marxismo, mas os marxistas, né, clássicos aqui do Brasil, eles defendiam isso, né, e conseguiram, de certa forma, ou em partes, colocar isso no sistema educacional. Naturalmente, essa proposta é realmente marxista, que concebe a educação como instrumento. Se for pensar em Marx mesmo, era isso que o Marx também queria. É isso que o Marx também queria. Mas hoje existe uma esquerda que não quer o que o Marx queria e o que o Marx fazia. Porque o Marx educava os seus filhos com essa cultura clássica. Ele, como eu já disse, recitava poemas e trechos da literatura clássica para os filhos nos passeios que ele fazia pelo jardim, quando ele ia passear com os filhos, né? E desde muito pequeno ele fazia isso com os filhos. Então, que concebe a educação como instrumento para a verdadeira autonomia, só tem uma outra ala da esquerda que acaba desfocando e quer romper com essa alta cultura, essa cultura clássica, essa cultura elitista, essa cultura, esqueci o nome, né, que se dá, né, dentro da sociologia para isso. Tem que ter cultura popular e a cultura elitista, né? Até a cultura elitista. Então, que concebe a educação como instrumento para a verdadeira autonomia da classe trabalhadora. Jamais teve nenhum eco no MEC, que pelo menos desde 71, com a reforma educacional criada pelo positivismo militar, e o Olavo fala muito sobre isso, né, que substituiu a divisão, no segundo grau, entre o clássico e o científico. Existia essa divisão clássica antes de 71, antes de tirar a filosofia e sociologia também do ensino, e tirar também a própria educação clássica, que tinha grego, tinha latim, tinha francês, na educação. Então, formação do trabalho, aqui no segundo classe científico, pela formação para trabalho e orientação técnico-científica, caminha na direção contrária, determinando uma educação para o trabalho, para os pobres e para a classe média, longe de tudo o que possa significar a aquisição da cultura universal. Então, um pouco passo pelo MEC, que é outra abordagem, de fato marxista, em relação à educação. Esta crítica, feita pelo Pierre Bourdieu e Jean-Claude Posseron em A Reprodução e Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, de 1970. O Bourdieu e o Posseron, isso aqui é de esquerda, muito mais do que marxista, né? Tratam do modelo escolar francês, mas suas ideias se aplicam também ao brasileiro. Para eles, qualquer ação pedagógica é violência simbólica, porque é um sistema querendo oprimir a população, né? E impõe um arbitrário cultural, uma concepção que tanto a esquerda quanto a direita detestaram nos anos 70, e hoje também a direita e a esquerda detestam, pois revela qualquer tipo de educação ela é opressora. E aí eles querem essa autonomia, o homeschooling, a educação independente do Estado. O MEC também não tomou conhecimento de outra crítica, também a esquerda das escolas. Em Sociedade Sem Escolas, né, de 1970, do Ivan Illich. Ivan Illich, ela acaba, por outra via, convergindo com as ideias do Bourdieu e Posseron. Para Illich, a escola é mais um modo de institucionalizar a vida, de subjugar de subjugar toda a existência do ser humano a um poder controlador institucional anônimo e quase inescapável. Houvesse o MEC incorporado a essas críticas, teríamos campo para propostas não diretivas, como o de Summer Hill, ou a Escola da Ponte, que o Rubem Alves tanto falava, né? Ou mesmo a liberação do homeschooling, que é o que a direita quer, não é isso? Amigos, a nossa educação nunca foi marxista e provavelmente nunca vai ser. Nos últimos 38 anos, a orientação do MEC foi verdadeiramente oposta. Visou a formação de um cidadão bom funcionário e consumidor previsível, no que o Foucault dizia que tinha virado as escolas, né? E não a ascensão econômica e política da classe trabalhadora por meio de sua ascensão cultural, como uma educação marxista proporia. Em suma, o programa do MEC não pode ser paulo freireano, pois ele não criou um sistema educacional. E não é marxista também, mas voltado para o mercado de trabalho. Por isso tem sido, nas últimas 4 décadas, o principal agente emburrecedor do povo brasileiro. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.